Amém, glória a Deus. Ô, glória. Gente, hoje veio só os corajosos, né? O frio tá forte, mas aqui tá quente, não tá? Eu tô queimando, eu tô aqui no fogo do Senhor. Eu tô pegando fogo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está neste lugar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a presença poderosa do Senhor está aqui. Que você possa sentir esse fogo do Senhor na sua vida, que você possa sair daqui cheio da presença poderosa do Espírito Santo que está neste lugar. Ele está aqui, Ele está em nós e Ele flui através de nós. Amém? E eu creio que Ele vai fluir através da minha vida, apesar de mim mesma. Diz meu marido, cadê ele? Acho que ele está contando dinheiro. Diz meu marido que vinha eu, né? Eu sou muito grata pela vida do meu marido. Realmente ele é usado por Deus na minha vida. Se eu estou aqui hoje também é pela graça do Senhor e pelas orações do meu marido, pela vida dele, pelo amor que ele tem pela minha vida e pela minha família. E eu amo, né, a vida dele, eu amo minha família, eu louvo a Deus pela minha família, eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pela vida dos meus discípulos, pela vida dessa igreja, gente. Eu amo vocês, eu amo Jesus e eu amo a palavra de Deus. Amém? Que você também ame Jesus, ame as pessoas, ame a palavra de Deus. Que você seja cheia de Jesus. Nossa palavra hoje é uma vida que flui. Ela gera um testemunho que fala. Amém? Uma vida que flui, ela gera um testemunho que fala. Hoje a Delma está aqui. A Delma me conheceu quando eu tinha, antes de me converter. Eu amo sua vida, Delma. E a Delma foi um testemunho de uma pessoa que o testemunho dela fluiu na minha vida 2003, 23 anos atrás. E a vida dela impactou tremendamente a minha vida. E hoje a gente congrega na mesma igreja. Deus é maravilhoso, Ele é lindo. Ele é lindo. Né? E eu não era convertida, 21 anos de idade, fazendo Casados para Sempre. Nós fomos viajar na lição 10 do Casados para Sempre. E ali eu tive com a Delma, uma mulher de Deus, uma mulher cheia de Deus. E ela me encheu também desse amor por Jesus. E é lindo, né? Ver o testemunho daqueles que Jesus está cheio. Uma vida que flui, ela gera um testemunho que fala. A vida da pessoa, ela é um testemunho que fala por si a vida da pessoa. E eu queria que você agora pensasse em alguém. No GP, o Rogério compartilhou com a gente sobre uma vizinha, né, Rogério? Que ele tinha. E foi lindo, porque ele lembra dessa vizinha. E eles eram pequenos, ele e o irmão dele. Eu vou dar seu testemunho, tá, irmão? E ele e o irmão dele eram pequenos, e essa vizinha costurou uma roupa para eles irem para a igreja. Se eu errar aí, depois você conserta. E ele contando que essa vizinha guardava essas roupas que ela tinha costurado para eles ir para a igreja. Tinha um sapatinho, tinha um bolsinho. E aí ele e o irmão dele iam na casa da vizinha. Ela não dava roupa para eles, não. A roupa ficava na casa dela. E aí eles iam na casa dela, ela trocava eles e levava eles para a igreja. E esse testemunho dessa vizinha marcou a vida dele, que até hoje ele lembra. Eu não lembro o nome da vizinha, mas ele lembra. Irmãos, pense em alguém que é testemunho, que o testemunho fala, que marcou a sua vida, que marcou a sua história. A Gabi sempre conta da Dani da Itália, né? Então a gente sempre tem pessoas na nossa vida, na nossa caminhada, que marcam o testemunho da vida daquela pessoa, marca a sua vida de uma maneira que te impacta. Né? E eu aqui vindo para cá, conversando com o Henrique, eu e o Júnior, e o Henrique contando que faz uns meses que o Henrique tem feito GP com a mãe dele no domingo no Brasil. E o Henrique, ele mora no meu basement, então eu sou testemunha viva. Porque eu escuto, eu já fui lá pegar sapato e já ouvi o Henrique pregando para a mãe dele. Já ouvi! E eu bem quietinha lá.
Eu falei, o Henrique tá dando GP. E ele contando para nós hoje que não só a mãe dele tem participado, ele dá a lição mesmo do nosso GP para a mãe dele lá no Brasil, irmãos. Oh, glória! Aleluia! Amém! Amém, irmãos! Amém! Não tem nenhuma assembleiana aqui hoje não, gente? Eu não sou não, mas eu acho que eu sou. Amém! E ele falou que agora a irmã dele tem participado. E de vez em quando, o pai dele aparece lá. E o irmão dele aparece lá. Um testemunho que fala. A vida do Henrique, nós temos caminhado com o Henrique desde que o Henrique chegou aqui. A vida dele é um testemunho que fala. Que fala, gente. É lindo ver o fluir de Deus na vida desse homem. Que o Senhor continue, Henrique, fluindo através da sua vida. Em nome de Jesus. Isso é bênção. Demais na nossa vida, na nossa igreja. Amém? Eu vou dar a palavra. Uma vida cheia de Cristo não tem como se conter. Não tem como não transbordar e fluir em outras vidas. Amém? E eu creio que você pensou em alguém. E agora eu pergunto para você. Será que a nossa vida tem sido esse testemunho vivo para outras pessoas, como alguém foi um dia para nós? Será que a nossa vida tem sido esse testemunho vivo para outras pessoas? Será que as pessoas lembram do seu nome? E o que elas pensam? Que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A gente fala o Wesley, né? O nosso louvor, adorador. A gente pensa, adorador do Senhor, né? O que as pessoas pensam quando falam de mim, quando falam de você? Eu fiquei muito feliz essa semana. A Dani mandou uma mensagenzinha lá no nosso grupo do Trau. Ô Lu, hoje eu lembrei de você, porque eu tinha perguntado para ela, estava sentindo falta dela na oração. E ela falou, quando eu estava lendo sobre Pedro e João indo para o templo orar, eu lembrei de você. Então ela pensou, Pedro e João estavam indo orar? E ela lembrou de mim indo orar e chamando ela para orar também. E eu fiquei muito feliz. Quando alguém lembra de mim e lembra assim, a Lu é uma mulher de oração. A Lu é uma mulher que reflete Cristo. Não é bom, gente? Não tem nada melhor do que isso na nossa vida, que se não for para refletir Cristo, nós só tem coisa ruim. Tem nada que bom aqui. Ruim, não presta. Mas que Cristo possa me encher e eu possa demonstrar esse amor que Ele tem por mim. A nossa vida, ela precisa ser tão cheia da presença do Espírito Santo que as pessoas também reconheçam. Essa pessoa anda com Jesus. Nós estudamos essa semana, né? Pedro e João. E olha o que as autoridades falavam a respeito de Pedro e João. Pedro e João haviam estado com ele, Jesus. Pedro e João haviam estado com Jesus. É a presença de Jesus que nos dá ousadia. E não tem como os outros não ver. Você tem estado com Jesus? As pessoas reconhecem que nós, eu, você, homem, mulher, jovem, tem andado com Jesus? Tem estado com Ele? Porque as pessoas vão ver se você tem estado com Ele. É notório. Amém? Colossenses 1, 27 e 29. Eu não vou ler o versículo todo. Gente, eu estou sem tempo aqui. Ah, tá lá. Amém. Eu estou sem tempo. E o Neita está com os meus slides, meu filho. Meu filho, gente, esse Neita, ele me rupiou logo cedo. Eu falei, esse aqui é o tema da mensagem. Não, esse tema está muito grande. A gente não usa tema grande assim, não. Você tem que mudar. Eu falei, Neita, eu não vou mudar meu tema, Neita. Não, você vai mudar. Eu não vou pôr. Eu falei, Neita. Olha, mãe e filho. Neita, como assim você não vai pôr meu tema? Eu vou mudar. Eu falei, você não pode mudar meu tema, Neita. Não, pode deixar comigo. Eu tenho mais experiência de fazer slide. Já fiz slide para Rodrigo Sueiro. Ah, bonito. Já fiz slide para Cezinha. Quem que é você? Mãe! Mãe, eu já fiz slide pro Cezinha, mãe. Eu vou fazer um negócio, preocupa não, eu tenho experiência.
Ô, gente, já me deixou nervosa logo cedo. Eu tava ficando sem graça, como nós falamos no GP. Eu já estava perdendo a graça. Eu falei assim, ô Neita, você, por favor, Neita, você coopera comigo lá hoje, Neita, que eu já estou nervosa. E você me mexer nos meus slides, eu vou ficar perdida. Glória a Deus pela vida do Neita. Ele fez slide pro Cezinha e pro Rodrigo Sueiro, gente. Ó. E hoje ele está fazendo para a mãe dele. Ô, glória. Glória a Deus. Eu não estou caminhando totalmente aqui, mas amém. Vou chegar lá. Colossenses 1, 27 e 29. Eu vou ler. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, em mim, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a força dele, que atua poderosamente em mim. Aleluia. Paulo entendeu que a vida que ele recebeu de Cristo precisava fluir em outras vidas. A nova vida em Cristo que ele recebeu era a esperança da glória para outros. Paulo, ele se esforçava. Existe esforço também, irmãos. Às vezes a gente não quer se esforçar, não. Mas tem, né? Nós também falamos no GP. O Rogério e a Simone dirigem 1 hora. Vai para Elizabeth, de Manalapan, vai para Elizabeth, de Elizabeth para deixar o Guilherme no GP. De Elizabeth eles vão para Kearney, de Kearney eles voltam para Elizabeth, de Elizabeth eles vão para Manalapan. Mas é bênção, ter eles lá é uma bênção. Como disse uma pessoa para mim, da onde surgiu esse? O Rogério. Oh, glória a Deus, que o Senhor continue usando a vida do Rogério. A nova vida em Cristo que ele recebeu era a esperança da glória para outros. Paulo se esforçava, ele proclamava, ele advertia, ele ensinava, a vida dele fluía para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Não era na força dele, mas era conforme a força do Senhor que atuava poderosamente nele. Por quê? Para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Amém? Para que as pessoas sejam apresentadas perfeitas em Cristo. A minha vida flui para que a sua vida possa ser apresentada perfeita para Cristo. Se você sair daqui mais perto de Cristo do que você entrou, eu estou feliz da vida. É para isso que eu estou aqui. Para que você se apresente perfeito diante de Cristo. Amém? Esse é o propósito da palavra. E assim é conosco. A nossa vida, ou melhor, a vida de Cristo em nós precisa ser um testemunho que fala. E a pergunta para mim, para você, como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o nosso testemunho? O ChatGPT me mostrou o meu testemunho baseado no que ele conhece ao meu respeito. E eu pedi o Nathan para colocar minha foto. Ele falou, não vou colocar sua foto, mãe. Ô, gente, essa foto, eu não falei pro ChatGPT que eu ia pregar hoje. Eu não sei de onde ele tirou esse violão. Ô, Beca, a Beca não está aqui não sei cadê a Beca. A Beca mandou uma mensagem assim, tia Lu, da onde que o ChatGPT tirou esse violão? Eu também. Mas, gente, quando eu vi essa foto ontem, eu fiquei muito feliz com essa foto. Muito feliz. Sabe por quê? Porque o ChatGPT reconheceu que eu sou uma mulher que fala de Jesus, que fala da palavra. E mais engraçado, uma menina que estudou comigo, ela mandou uma mensagem para mim hoje. Ô, você não é mais hygienist? Aí eu falei, não. Eu continuo sendo hygienist. Ai, eu falei, engraçado, né? Então, gente, o negócio percorre, né? E a pergunta, mais uma pergunta, eu e as minhas perguntas. O nosso testemunho tem falado? Agora eu te pergunto também. O ChatGPT fez isso, mas o que as pessoas falam ao meu respeito? O que as pessoas falam ao seu respeito? Pode tirar o negócio aí. Pode tirar esse negócio aí.
que as pessoas falam a nosso respeito? Será que se você procurar no ChatGPT, ele vai mostrar uma pessoa apaixonada por Jesus? Né? Isso é uma brincadeira, né, gente? É baseado naquilo que a gente procura. Então, você procura coisa da Bíblia, ele vai colocar alguma coisa assim. O Neita foi engraçado, mas ele não me deixou pegar a foto dele. Ele é todo bancário, de gravata, todo bonitinho lá no banco, que ele trabalha no banco. E eu também um testemunho aqui que eu queria até compartilhar com vocês, que não só as nossas, naquilo que a gente fala, mas as nossas ações têm levado outros mais perto de Jesus. E veio no meu coração um abraço que eu dei há uns anos atrás. Eu dei um abraço numa pessoa, e essa pessoa falou assim para mim, eu senti como se fosse o abraço da minha mãe, que morreu quando eu tinha 7 anos de vida. E engraçado que essa mesma pessoa, quando eu cheguei nessa igreja hoje, ela me deu um abraço, e eu cheguei bem nervosa, e ela me deu um abraço que eu senti assim, eu estou com você, Jesus está comigo. Esse mesmo abraço, né, Michele? Eu olhei para ela, eu vou falar de você, Michele. Eu falei que eu não ia falar o nome dela, ela falou assim, pode falar meu nome sim. Pode falar meu nome sim. E eu lembro até hoje, eu levando essa palavra. Irmãos, o testemunho que fala, às vezes é num abraço. Às vezes é um abraço que você dá, que a pessoa precisa receber aquele abraço. Ela falou para mim aquilo me marcou. E eu escrevendo essa palavra, eu lembrei desse abraço que ela falou. Eu senti como se fosse o abraço da minha mãe, que morreu quando eu tinha 7 anos de idade. E hoje, quando eu cheguei na igreja, ela foi a primeira pessoa que me abraçou. E quando ela me abraçou, eu lembrei da palavra. E o Senhor, como o Senhor falou assim, um dia você abraçou ela, hoje ela te abraça. Um dia você abraçou ela, hoje ela está te abraçando. Talvez hoje você está abraçando alguém, que um dia vai te abraçar também. É testemunho que fala. Muda. Amém? Amém. O nosso abraço flui a vida de Cristo. Jesus, ele continua fazendo milagres e maravilhas através da nossa vida. Se estamos cheios de Cristo, a nossa vida transbordará e fluirá em outras vidas. Gente, essa semana também eu fiquei tão feliz. Foi ontem, né? O vídeo do Gabriel no Instagram. Tá no Instagram, né, Biel? Então posso falar, né? Irmãos, eu e Renata ficamos acho que 1 ano, né, Renata? 2 anos, Rê. Orando de manhã pelos nossos filhos. Irmãos, quando eu ouvi o Gabriel falando de Deus ontem, foi ontem, né? Foi ontem, Biel? Que alegria! Que Jesus te use, Gabriel. Que você seja, assim, um jovem cheio do poder do Espírito, para que através da sua vida essa geração conheça o poder de Deus. Que a sua ousadia possa incendiar esses jovens. E você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eu fiquei muito feliz com o testemunho do Gabriel. Ver o Gabriel pregando, falando de Deus no Instagram. Gente, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é poderoso. Que ele seja um homem que influencia essa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu lembrei das nossas orações também. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Há poder na oração, irmãos. Irmãos, essa semana também, nós estávamos no GP, 1 semana atrás. Se você está com pouca fé, que hoje o Senhor aumente sua fé. 1 semana atrás, nós estávamos no GP, o Rogério recebeu uma ligação, pouco antes do GP, que o pai dele tinha sido levado para o hospital, teve um ataque cardíaco, estava entubado, na quinta-feira, não essa passada, na anterior. O Rogério não só levou o louvor do GP naquele dia, ele fez a oração inicial, ele fez o louvor e ele deu a palavra. Falta mais alguma coisa para ele fazer aqui no GP? Ele fez tudo. E ali ele fez tudo isso sabendo que o pai dele estava na UTI depois de um ataque cardíaco entubado. Mas Deus é poderoso, irmãos. Nessa quinta-feira, nós recebemos o testemunho do senhor Valdemir. Não é Vladimir, não. É Valdemir. Ele ficou 40 minutos morto.
Gente, a ciência não tem como, gente. Os médicos falaram, é um milagre. Um milagre. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Pai! Gente, eu não estou contando isso, não é meu testemunho. O Rogério está aqui. Nós temos o áudio do pai dele, o tio dele. Ele no hospital ainda. Ele já saiu, o Rogério, do hospital? Ele ainda não saiu do hospital. Mas ele falando. Glória a Deus. A minha tia também, há umas 2, 3 semanas atrás, a gente está em oração pela minha tia Ofélia. Essa minha tia foi igual uma mãe para mim. Eu estou indo segunda-feira para o Brasil, graças a Deus. Vou pegar calor, gente. E essa minha tia estava na UTI, correndo risco de vida. O intestino dela, ela teve uma cirurgia 40 anos atrás, o intestino dela estava grudado. Deu scar tissue, tipo queloide, não sei muito bem, não. Só sei que ela começou, assim, literalmente fezes sair pela boca. E aí ela estava entubada para sair, ela estava na UTI, e passou 2 dias que ela estava na UTI, naquela situação. O Senhor fez um milagre. E os médicos falaram, foi um milagre. O intestino dela abriu e começou a funcionar. Ela está se recuperando, ela já está em casa. Minha mãe foi para o Brasil, minha mãe ficou lá uns 10, 12 dias. Minha mãe já voltou do Brasil. E é um milagre. É um milagre, gente. Jesus está fazendo um milagre. Se você não está vendo, Ele tem feito muitos milagres no nosso meio. Sábado passado, eu estava conversando com a Dona Glória. E a Dona Glória está lá em Portugal. E eu perguntei, Dona Glória, como é que está o seu Mário? Nós temos orado pelo seu Mário por muitos anos, não é verdade, irmãos? E eu perguntei, Dona Glória, como é que está o seu Mário? Ela falou assim, o seu Mário é um milagre. Falei, sério, Dona Glória? Ela falou assim, os médicos falaram que o seu Mário é um milagre. E por muito tempo ele não conseguia comer. E aí eu falei assim, mas ele está conseguindo comer? Está conseguindo comer. Agora nós estamos indo essa semana, ela falou para mim, estamos indo essa semana para Portugal. O médico liberou, não conseguia liberar para ele ir para Portugal. E ela falou, os médicos falaram que ele é um milagre. Aqui no nosso meio, irmãos. O Alberto é um milagre no nosso meio, gente. O Alberto, a vida do Alberto é um milagre. Nós servimos um Deus poderoso. Se Ele faz, amém. Se Ele não fizer também, amém também. Você vai louvar com o Pai na UTI. Você vai louvar com o Pai ressuscitando. Aleluia. Eu sei que o Wesley louvou aqui com pedra nos rins. Veio na força do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Isso é uma bênção. Que o Senhor continue e cure sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Para a honra e glória do nome do Senhor, Ele tem feito, Ele tem operado, Ele é poderoso. E o testemunho fala. Eu tenho 8 minutos e 8 páginas. Mas eu vou terminar, eu prometo. Se o pastor estiver ouvindo a minha palavra. Amém. Jesus. O mesmo evangelho, Colossenses 1:6. O mesmo evangelho que chegou até vocês está frutificando pelo mundo todo e transformando vidas em toda parte, tal como mudou a de vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a graça e reconheceram a verdade. O evangelho é poderoso para transformar vidas, amém? O evangelho é poderoso para transformar vidas. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia... E todos os dias o evangelho tem me transformado. Não é só lá, 23 anos atrás, quando eu me converti, não, gente. Todos os dias eu preciso de transformação do Senhor. E os da minha casa que diga, que eu preciso mesmo. Negócio aqui não é fácil, não. Atos, o Neita vai colocar aqui, Atos 6, do 1 ao 7, mas eu vou entrar já nos versículos, tá? Para mim não me alongar muito. Eu vou falar um pouquinho sobre esse texto que nós estudamos no GP essa semana. Né? Quem não está no GP, nós vamos estudar pela primeira vez. Quem está no GP vai estudar pela segunda, terceira, quarta, quinta, que é essa mês todinho essa palavra. Gente, o pastor me deu a palavra, eu estou me sentindo bem livre. O pastor me deu a palavra para dar, e aí eu não me deparei muito bem com a mensagem dele. Aí, ontem... A Dani me mandou uma mensagem assim, Lu, qual que é o título da palavra? Aí eu falei, como que é mesmo? Como que é o título da palavra, gente? Cristo em nós... Não, mas não tinha testemunho que fala, não. Cristo em nós, vida que flui. Aí a Dani falou assim, Lu,
Cristo em nós, vida que flui, é o título central. Mas qual que é o tópico da sua palavra? Aí eu falei assim, o mesmo. Aí eu falei, eu vou olhar a mensagem do pastor. Gente, quando eu fui olhar a mensagem do pastor, eu tinha um tema, o Wesley tinha um tema e o pastor tinha 2 temas. E eu fiz a palavra no meu, no do pastor, no do Wesley, no de todo mundo. Ô, gente, eu falei pra Dani, eu tô nervosa. Dani, eu tô nervosa porque agora é o que eu vi. Que o meu tema era bom testemunho, Dani. E eu falei de tudo, de bom testemunho, de espírito, de sabedoria, de tudo. E aí eu falei, o que eu faço? Aí a Dani falou assim, coloca a sua palavra toda no chat GBT e pede para ele dar umas opções de tema. Aí eu falei, boa ideia. Aí eu não ia ter tempo para fazer isso, eu falei assim, chat, eu estou fazendo uma palavra, Cristo que em nós, vida que flui, e eu preciso falar de testemunho, eu vou falar isso. Aí ele deu um monte de tema, gente. E aí eu falei, eu tenho que focar. Ontem, gente, eu tenho que focar. Isso aqui está focado. Imagina o que era antes. Então está focado. Mas nós estamos falando de vida que flui, é testemunho que fala. Então o meu foco é o testemunho que fala, tá bom, Wesley? É só a parte do testemunho que fala. Um bom testemunho e uma boa reputação. Amém? Então eu estou no meu tema. Então aqui em Atos, do 1 ao 7... E eu vou começar com versículos 1 e 3. Diz assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos a mesa. Escolhei, essa palavra, gente, escolhei. Pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Esses homens, eles tinham características de alguém que vive o Cristo em nós, e por isso eles foram escolhidos. Eu queria falar um pouco sobre escolhas. Escolha, não é fácil escolher. Vocês gostam de escolher? É ruim escolher, né, gente? É chato às vezes, é meio constrangedor. Dá até um... Eu até lembrei da Priscila quando era pequenininha. A Priscila, quando ela era pequenininha, ela gostava de brincar com as meninas, né? Geralmente a Sara, a Nanda, que vivia lá em casa. E elas faziam as coisinhas, né? Fazia comidinha. Come para ver qual que tá melhor. Aí eu falava, tá tudo bom. Nada disso, não. Não gosto dessas coisas de ficar escolhendo quem tá melhor. Aí fazia as coisas delas. Quem que dançou melhor? Eu não. Dançou tudo igual. Não tem essa de quem dançou melhor. E eu lembrei disso, porque não é fácil a gente escolher. Nem é fácil para quem está escolhendo. Não é difícil escolher alguém? Parece que você está sendo... É estranho, né? Não é gostoso. Não é muito bom. E, ao mesmo tempo, quem é escolhido. Às vezes, também, quem é escolhido, ou quem não é escolhido, né? Mas as escolhas... Se você ver na palavra, e a gente tem estudado agora Atos, mesmo Jesus escolheu os 12. Não escolheu? Ele escolheu 12 apóstolos, discípulos, para caminhar do lado dele. Nesses 12, ele escolheu 3. Pedro, Tiago e João, para ir no Getsemane, transfiguração, caminhar ali. Depois nós vemos, em Atos, a escolha daquele que teria que ocupar o lugar de Judas. José e Matias. E Deus escolhe baseado no coração. E eles falam, Senhor, o Senhor conhece o coração. Escolha entre esses 2. O Senhor conhece o nosso coração. E Ele escolhe. Escolha faz parte. E aqui, mais uma vez, na palavra de Deus, a gente vê um momento de escolha. Escolha entre vocês 7 homens. E esses homens precisavam ter 3 características. Que a gente estudou um pouquinho no GP, né? A gente falou um pouco sobre Estevão e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas 3 características. E a palavra de Deus também diz, eu pulei aí, Neita. João 15,16 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E designei para que vão e deem
fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai de vocês, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. O Senhor nos escolheu. Esse versículo é lindo, né? Eu vos escolhi. Ele te escolheu. O versículo 4, continuando aqui em Atos, diz assim, quando eles estavam ali escolhendo os homens, né, os apóstolos disseram, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos entenderam o seu propósito, entenderam o que deveriam fazer. Muitas vezes, irmãos, às vezes a gente escuta. Isso é papel do pastor. Visitar é papel do pastor. Pregar é papel do pastor. Cuidar da igreja é papel do pastor. Cuidar dos ministérios é papel do pastor. Cuidar dos novos é papel do pastor. Cuidar dos velhos é papel do pastor. Se nós entendermos o nosso chamado e nos posicionarmos, iremos aliviar as cargas uns dos outros. Os apóstolos, eles ficaram com a oração e a palavra. Existe um lugar para cada um de nós. Existe um lugar para cada um de nós. E o Senhor nos escolheu. Nos escolheu. É Ele que nos escolheu. Uma vida que flui, gera um testemunho que fala. O versículo 5 e 6 diz assim, e esse parecer contentou toda a multidão. Então eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro e Nicanor e Timão. Tinha um corintiano lá, gente, eu lembrei do Vladimir. Timão e Pármenas, eu acho que esse era palmeirense. Toda vez que eu lia isso, eu só lembrava disso. Timão e Pármenas. Tô brincando, gente. E Nicolau, prosélito de Antioquia. E eles os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Algo também interessante nesse texto. Eles trouxeram aqueles 7 homens perante os apóstolos, e os apóstolos oraram e impuseram as mãos sobre eles. E aqui o Senhor falou comigo, oração e consagração. Oração e consagração. Esses homens, eles tinham qualidades essenciais. Mas nós precisamos fazer tudo debaixo de oração e cobertura espiritual. Importante notarmos que eles foram apresentados aos apóstolos. E os apóstolos oraram e impuseram as mãos sobre eles, como um ato de consagração ao chamado. E assim a palavra de Deus se espalhava. Oração e consagração. Hoje tem sido perdido a imposição de mãos e a consagração. Mas a palavra nos ensina que não há nada melhor do que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Os nossos pastores, irmãos, os nossos líderes, eles são cobertura espiritual nas nossas vidas. Não é para mandar. Nós sabemos que muitos têm abusado dessa autoridade nos dias de hoje, infelizmente. Mas não é disso que eu estou falando. Mas autoridade espiritual é bíblico. Amém? Você está debaixo de uma cobertura espiritual, de uma autoridade espiritual. Deus coloca na nossa vida que nós possamos ser submissos. E esses 7 irmãos foram apresentados aos apóstolos, os quais oraram, lhes impuseram as mãos. A submissão à autoridade é princípio. Obedecer princípios gera bênção em nossas vidas. Nós temos estudado princípio, né? Todo o culto das mulheres tem sido princípio. Princípio, princípio, princípio. Quem obedece princípio, gera bênção, gera promessa. Se a gente obedecer, nós vamos colher a bênção. Mas existem princípios e nós não podemos negar. Eles levaram esses homens de frente aos apóstolos. E os apóstolos oraram e abençoaram esses homens para servir. Amém? Versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia! O propósito estava sendo cumprido. O número de discípulos se multiplicava. Irmãos, esse é o propósito da nossa vida. Fazer discípulos. Cristo em nós é para que a nossa vida possa fluir aos outros e assim formamos discípulos de Jesus. Aqueles homens, eles foram
escolhidos. Porque eles viviam Cristo neles de forma prática. Eles eram referência aos outros. Será que temos sido referência aos outros? O Neita falou para mim também, né? Cheio de me dar ordens. Falou assim, ô mãe, você tem que colocar o microfone aqui, ó mãe. Não é para falar com o microfone aqui não, mãe. É aqui, tá, mãe? Você põe o microfone aqui, mãe. Porque senão não vai dar para ouvir sua voz no... Não sei aonde. Não sei aonde que estão me dando. Você põe o microfone aqui agora, eu lembrei dele falando. Eu falei, ai, Neita, você acha que no nervosismo que eu tô, eu vou lembrar de colocar o microfone aqui, o microfone aqui? Eu não vou lembrar, Neita, eu não vou lembrar dessas coisas. Mas eu tô lembrando, Neita. Eu tô lembrando nada, tá aqui porque aqui. Eu só falo alto, aí eu pensei agora, o Neita devia ter falado, mãe, põe o microfone aqui, mãe. Porque eu começo a falar, a pastora fala, nossa, você começa a orar, você começa a gritar. Você começa a orar, você começa a gritar. Eu começo a me empolgar, eu começo a gritar. Eu acho que o meu microfone, eu não precisava nem de microfone hoje. 3 qualidades. Ninguém dorme na minha pregação, gente. Não tem como. A Priscila falou assim, para mim, quando saiu de casa, gente, lá em casa é um tratamento intenso na minha vida. A Priscila falou assim para mim, eu vou levar uns cough drops, porque se me der sono, na sua pregação, eu tenho uma balinha para me acordar. Porque às vezes me dá sono, gente, eu falo a verdade. Eu sempre tenho uma balinha para me acordar. Aí, a bonita, que eu sempre tento ter uma balinha, né? Aí eu olho pro Júnior assim, às vezes assim, tem uma balinha aí, tem uma balinha. Quando eu vejo que ele tá com sono, você quer uma balinha? Você quer uma balinha? Aí... que às vezes dá sono, né, gente? Aí a Priscila falou assim, eu vou levar uns cough drops para sua pregação. Eu falei, hoje ninguém dorme aqui. E eu vou falar rapidamente das 3 qualidades desse homem, mas eu vou focar na primeira, obediência ao meu pastor que eu descobri ontem. Boa reputação. O verso 3 diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, e eu vou ler 2 traduções diferentes. Primeira é a da minha Bíblia que eu costumo ler em casa, que é a Almeida Revisada e Corrigida, Bíblia de papel. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amém? Boa reputação. E Atos 6:3, na versão NVI, que geralmente é a que é mais usada, né, no meu telefone, diz assim, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Essas 3 qualidades que marcam esses homens, né, boa reputação ou um bom testemunho. Uma boa reputação, baseado no Google, diz assim, ter um conceito positivo, admiração e confiança perante o público ou uma sociedade, uma igreja. O bom testemunho diz, viver de forma coerente com os princípios cristãos, com uma reputação que aponta para Cristo. Se você for olhar, um bom testemunho tem uma boa reputação, não é? De uma certa forma, esses homens, eles não só tinham um bom testemunho, mas eles também tinham uma boa reputação. E quando a gente fala de reputação, Rick Warren diz, no nosso curso que nós fizemos essa semana, reputação é o que as pessoas dizem que você é. Caráter é o que você realmente é. Uma boa reputação não tem só a ver com o seu caráter, e sim com o que falam sobre você. É importante e bíblico, irmãos, nós termos uma boa reputação. Quem nunca ouviu essa frase? Eu não me importo com o que falam de mim. Eu sei quem eu sou. Essa frase não é bíblica. Nós precisamos importar, sim, com a nossa reputação. Precisamos, primeiramente, ter um bom caráter. Mas também precisamos preocupar com a nossa reputação. Sermos um bom testemunho. E um bom testemunho também tem um bom caráter e tem uma boa reputação. Isso não quer dizer que nós vamos agradar a todos, irmãos.
É diferente. Nem todo mundo vai gostar, ter afinidade, achar você legal. Nem todo mundo vai. Às vezes a pessoa é chata, né? Mas a gente ama. Eu lembrei da pastora. A pastora fala essas coisas. Não fala essas coisas não, gente. É a pastora que fala. Irmãos, quando as pessoas olham para a nossa vida, elas veem Cristo em nós? Como está a nossa reputação? O que as pessoas falam ao nosso respeito? Uma vida que flui, ela gera um testemunho que fala. Cristo em nós está sendo percebido pelas pessoas ao nosso redor? Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa luz precisa refletir Cristo, para que as boas obras glorifiquem o Pai. 1 Pedro 2,12 diz: tendo o vosso viver honesto e sincero, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós vivemos, irmãos, no meio de um mundo, de uma geração corrompida e perversa, mas nós somos a luz desse mundo e a nossa vida ilumina. Amém? E Colossenses 1, 21 e 22 diz: antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele, por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa e livres de toda acusação. E eu também me lembrei do funeral do Bob, né? A gente estava ali no funeral do Bob, e o Júnior sempre fala, né? Funeral é o lugar das pessoas só falar coisa boa a seu respeito. Ninguém vai no funeral e escuta ninguém falando mal de ninguém. Nunca fala com a pessoa como é, só coisa boa, né? E a gente estava ali no funeral do Bob e me emocionei com o filho dele, o Jonathan. Depois eu comentei com a Karen, a gente começou a chorar. E claro, né, mãe, né? O filho estava falando do pai falecido. E aí eu já imaginei meus filhos falando de mim no meu funeral. Aí eu olhei a Karen e falei assim, nossa, meus filhos, né? E eu estava chorando, eu estou rindo hoje, gente, eu estou engraçadinha, mas eu estava chorando. E eu estava chorando ali, vendo o filho falar assim, o meu pai, ele amava as pessoas. O meu pai amava as pessoas. E eu fiquei pensando assim, o que os meus filhos falariam ao meu respeito? E eu pensei assim, que os meus filhos falem, a minha mãe amava Jesus. Até chata, muito chata, mas ela amava Jesus. Amava Jesus. Minha mãe era uma mulher de oração. A minha mãe amava as pessoas. Amava as pessoas. No funeral a gente pensa essas coisas, né, gente? Mas que a gente possa pensar isso hoje. O que fala ao nosso respeito e como que a gente quer ser lembrado? Como nós queremos? A nossa reputação tem a ver com o que as pessoas falam de nós. E como a gente é lembrado. Amém? Irmãos, olha, Deus parou o tempo. E eu vou deixar os próximos pontos para os meus irmãos que vão pregar nas próximas semanas. Eu não vou continuar com o ponto do Espírito Santo e da sabedoria, mas eu creio, irmãos, eu creio que nós só conseguiremos manter uma boa reputação através do Espírito Santo em nossas vidas. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida governada por Cristo. E isso gerará um testemunho que fala. Zacarias 4:6 diz, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo em nós é Cristo em nós. E é o que faz a nossa vida fluir e gerar testemunho. Amém? E um pontinho só rapidamente aqui da sabedoria. Não consigo, gente. Às vezes, podemos ter uma boa reputação. Presta atenção, gente. Isso eu achei muito interessante. Sermos cheios do Espírito Santo, mas não temos sabedoria. Não é verdade? Principalmente nós, mulheres, né?
às vezes. Não refreamos a nossa língua, reagimos sem pensar, decidimos na pressa e agimos no impulso. Principalmente se é para comprar uma passagem. Ô, papai, se eu vejo uma passagem barata, chega a coçar. Assim, ó, para comprar. Falta, às vezes, sabedoria. Você tem uma boa reputação, você é cheio do Espírito Santo, mas te falta sabedoria. E Tiago 3,17 diz assim: no entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria que vem de Deus e que precisa reger a nossa vida, a minha vida. Irmãos, se nós tivermos uma boa reputação, formos cheios do Espírito Santo e tivermos a sabedoria que vem do alto, a nossa vida irá fluir a vida de Cristo e, consequentemente, iremos fazer discípulos. E hoje o Senhor nos chama a dizer sim ao seu chamado, para que através da vida de Cristo em nós possamos fluir e o número de discípulos possa crescer. Amém? Que a sua vida seja um testemunho que fala. E agora eu vou terminar com algumas perguntas para reflexão, como diz meu irmão Rogério no GP também. Quando tem muita pergunta no GP, a gente fala assim, essas perguntas é para reflexão, para não alongar mais ainda. E às vezes também porque não responde, mas amém. Perguntas para reflexão. Você tem uma boa reputação ou um bom testemunho? Eu ia pedir para falar para a pessoa do seu lado, mas não vou fazer isso não. Sua vida fala de maneira que deixa marcas no coração das pessoas? Como eu falei, um abraço, uma oração, um olhar, um sorriso. O seu testemunho impacta a vida dos outros? E o que Deus quer dizer ao mundo através da sua vida? Amém? Gente, fala a verdade. Eu na hora, não foi? Quem está lá atrás com o relógio? Não deu? Na hora, gente. 0-0. Eu bati, opa, o Senhor parou o tempo. Glória a Deus. Irmãos, você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer que o Senhor encha a sua vida para que você seja uma testemunha viva do poder dele? Você quer que a sua vida flua em outras vidas? Eu creio, irmão, você veio aqui com menos 25 graus lá fora, meu. Irmão, não tenho nenhuma dúvida que você quer. Eu não tenho dúvida, quem está aqui hoje quer. Quem veio hoje quer. Quer. Se você não queria, vai ficar querendo também. Que é assim que eu falo lá em casa. Se não queria, vai ficar querendo. Seja cheio. Vou pedir ao irmão do louvor para vir aqui. Vai encher mais ainda o rio do Senhor sobre a sua vida. O altar está aberto. Se você quer vir ao altar, se colocar aqui, os irmãos da intercessão vão orar. Se você quiser ficar aí, mas se põe de pé, irmãos. Pelo amor do Senhor, Jesus. Não fique parado, não. Deixa o Senhor encher a sua vida. A presença do Espírito Santo está neste lugar. O Senhor quer nos encher com a sua vida. Que você coloque num lugar de receber. Amém, Wagner? Que você receba. Bênção ter vocês aqui. Bênção. Simone, Rogério, Wagner, Márcio, está lá atrás. Meus irmãos, Thalita está me ouvindo. Minha irmã de oração. Cada um de vocês, gente, eu amo vocês. Eu amo vocês. Vou deixar eles.